Vamos lá. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 32. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, pedimos a assistência do Teu Espírito Santo para meditar na Tua palavra, Senhor. Semana passada nós meditamos longamente acerca do símbolo do Cordeiro, do que significa ser o Cordeiro de Deus. E hoje, Senhor, nós estamos diante do símbolo da pomba, do Espírito Santo que pousou sobre o Teu Filho Jesus e ali permaneceu. Por favor, Senhor, eu peço a assistência do Teu Espírito para que o Senhor abra o nosso coração, tire toda a distração e me capacite a pregar, ainda que online, Senhor, para os irmãos, para que possamos aprender ainda mais de Ti. Faz assim nas nossas vidas, nós te pedimos, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deixa a sua Bíblia aí aberta na presença do Senhor. Vamos pensar um pouco aí nesse símbolo, né? Aqui o texto diz no versículo 32 que João, né, continua falando do ministério de João Batista, diz que ele testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. O Evangelho de João, conforme eu disse na semana passada, ele não traz o relato detalhado do batismo de Jesus. Ele só fala que aconteceu depois, quando João Batista diz que ele viu o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus. E não somente isso, o Espírito Santo desceu e permaneceu. Algumas versões, como a Revista Atualizada, traz pousar, né? Desceu como pomba do céu e pousou. Outras traduções mais exatas nesse sentido falam permaneceu. Qual será o significado de pomba na Bíblia Sagrada? O que será que Deus quis dizer quando realizou esse ato na vida de Jesus do Espírito Santo descer como uma pomba? O texto aqui, ele não diz os motivos. A gente vai dando um apanhado geral na Sagrada Escritura, comparando texto com texto e coisas espirituais com coisas espirituais, para que a gente possa, de repentemente, ter uma ideia do que possa significar o simbolismo da pomba sobre a vida de Jesus. O que significou o Espírito Santo descer como pomba na vida de Jesus? O primeiro texto que vem à mente é lá na criação, em Gênesis 1, quando diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Existe alguns comentários de judeus, alguns comentários rabínicos. Havia um rabino chamado Ben Zoma, eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza, mas ele dizia que o Espírito Santo planava, era como uma grande pomba que planava sobre a face das águas sem tocá-la. E aí imediatamente a gente já tem aqui um apontamento talvez do simbolismo de pomba na vida de Jesus,
que é justamente o Espírito Criador, ou seja, o Espírito de Deus que vem dar forma ao mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava ou planava sobre a face das águas. Sobre a face das águas. Então a gente já verifica um aspecto criador da criação. A gente já viu no prólogo do Evangelho de João que o verbo, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, assim como Jesus é o intermediário da criação, ou é o co-criador junto com Deus o Pai, assim também é o Espírito Santo apontando na vida de Jesus que ele é o verbo criador, ele é o intermediário da criação, ele é aquele sem o qual nada do que foi feito se fez. E os antigos teólogos diziam que aquilo que uma pessoa da Trindade faz, eles fazem conjuntamente Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então a pomba que planava sobre a face das águas, o Espírito Santo é o mesmo que vem agora sobre a vida de Jesus no momento do seu batismo, quando João Batista testifica. Mas existe uma outra imagem de pomba no Antigo Testamento, uma outra imagem muito bonita que remete a uma nova criação. Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 8, quando o Senhor colocou a terra debaixo de águas, por conta que o texto diz que Deus havia se arrependido de ter criado o homem, porque a maldade do homem era grande desde a sua meninice. Aí houve o dilúvio, mas Deus poupou uma família, e essa família passa pelo momento do dilúvio. Diz lá, quando já havia acabado as chuvas, no capítulo 8, versículo 8, diz que Noé solta uma pomba. Ele solta uma pomba, para que a pomba aí, novamente a pomba voasse, planasse sobre a face das águas e procurasse um lugar aonde pudesse pousar. E aí da primeira vez que Moisés solta essa pomba, ela voa, plana sobre a face das águas, mas ela não encontra o lugar onde ela possa pousar. Então ela volta novamente para Moisés. Passa 7 dias, Moisés solta a pomba de novo e ela vai. Ele solta esta pomba e ela vai. E quando ela volta, ela traz no seu bico uma folha nova de oliveira. Uma folha nova de oliveira significa prosperidade, é um sinal de vida. A nova vida estava brotando novamente. E aí ele espera mais alguns dias, mais 7 dias, e solta essa pomba de novo. Ela sai planando sobre a face das águas, mas agora ela encontra um lugar aonde ela pode pousar. Então aqui a pomba é o símbolo da nova criação, assim como Jesus é o novo Adão. Jesus é o símbolo da nova criação, do novo homem, de uma nova humanidade. O Espírito Santo sobre a vida de Jesus indica que uma nova criação estava sendo criada, um novo homem, uma nova humanidade em Cristo Jesus estava sendo criada, porque Jesus seria o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho, e esse mesmo Espírito Santo, quando ele vem sobre a vida das pessoas, ele vem gerar uma nova criação, ele vem gerar uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como Moisés, ele solta a pomba e essa pomba sai voando, procurando um lugar aonde possa pousar. Assim também o Senhor continua enviando o Espírito Santo dele, procurando um lugar aonde esse Espírito possa pousar. Será que há vida em você para que o Espírito Santo possa pousar sobre a sua vida? Será que há vida sobre mim para que o Espírito Santo possa pousar e ali permanecer? Pois é assim, meus irmãos, Jesus, ele é o gestor de uma nova criação, e a pomba sobre a vida de Jesus, o Espírito Santo sobre a vida de Jesus aponta por uma nova criação, pois todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, porque se não nasceres de novo, não podereis ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há um outro símbolo
para a pomba também. Um outro símbolo para a pomba é o caráter manso, é a candura de uma pomba, é o símbolo de uma pureza, é o símbolo da paz. O próprio Jesus, ele diz que os discípulos deveriam ser inofensivos como as pombas, ou simples como as pombas. Com base nesses símbolos do Antigo Testamento, que não são muitos, vocês sabem que a pomba se tornou um símbolo da paz universal. Quando se fala em paz, geralmente se solta uma pomba. Isso tem origem lá no Antigo Testamento, esses símbolos todos também, inclusive em outras tradições religiosas. E Jesus, ele faz eco a isso quando diz que nós devíamos ser simples como as pombas, porque ele mesmo, Jesus, ele era alguém que expressava a característica de mansidão, de inofensividade, no sentido de não prática do mal, que a pomba simboliza. Jesus, ele disse a respeito de si próprio que ele era manso e humilde de coração. A respeito de Jesus está escrito que ele não esmagaria a cana quebrada e não apagaria o pavio que fumegava. Jesus tem um caráter manso, bondoso, justo. E quando o próprio Espírito Santo assume uma forma corpórea, a própria pomba se torna também um símbolo de santificação, um símbolo de santidade. Por isso que aqueles que recebem o Espírito Santo na sua vida também precisam viver de uma forma santa. Precisam exibir em si próprios essa característica de simplicidade, de inofensividade. Porque cristão não ameaça, cristão não é violento, cristão não vem com grosseria, porque o cristão tem em si o quê? O símbolo da paz, porque a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, de verdade, de coração, quando nós nos convertemos, nós somos selados com o Espírito Santo. Isso vem para transformar o nosso caráter. Porque a pomba é um símbolo da paz, é um símbolo da pureza, é um símbolo da candura, porque o próprio Espírito Santo assumiu a forma corpórea de uma pomba quando veio sobre a vida de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós falamos aqui o símbolo da criação, o símbolo da nova criação, o símbolo da santificação, mas agora tem um símbolo mais forte, inclusive, que é o do sacrifício. Lá em Levítico, capítulo 12, versículo 8, diz que quando uma pessoa ela não tinha muitos bens, quando a pessoa ela era pobre economicamente, ela não podia oferecer um cordeiro, um animal, um touro, um bode, enfim, um outro animal, ela poderia oferecer uma pombinha, poderia oferecer 2 pombinhas, e essa pombinha ali, ela é oferecida como sacrifício, como oferta pelo pecado. Então, o Espírito Santo vindo em forma de pomba sobre a vida de Jesus, aponta também o sacrifício que Jesus iria sofrer na cruz por mim e por você, porque ele seria entregue como oferta pelo pecado. E está mais do que claro também nas Escrituras Sagradas uma identificação de Jesus com os pobres, porque lá quando ele diz que cumpre a profecia de Isaías, ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele para pregar o Evangelho aos pobres, aos carentes, aos algemados, aos presos, aos doentes. Jesus disse, né? Os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Então, esse símbolo de pomba sobre a vida de Jesus aponta o sacrifício também que Jesus
iria sofrer na cruz do Calvário por mim e por você, meus irmãos. E quando esse Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, ele também nos leva a oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, meus irmãos. Você tem oferecido o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Você tem consagrado a sua mente, os seus olhos, as suas mãos, as suas palavras, a sua força, o seu vigor? Pois esse é um impulso do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida, meu irmão, que estava sobre a vida de Jesus e que anima a nossa caminhada também na presença dele. Nós precisamos deste Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 33, o João, ele continua dizendo a respeito do Cristo. Ele diz: eu não o conhecia. Não o conhecia no sentido assim que ele não tinha dimensão total de quem Jesus era, né? Ele não tinha num primeiro momento, mas Deus revelou, porque diz assim, que Deus disse assim para ele: aquele, porém, que me enviou a batizar, que é Deus, com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar, descer e permanecer, porque às vezes o Espírito pousa, mas não permanece muito tempo, né? Como foi na vida de Saul, como foi na vida de Sansão. Mas aquele sobre quem pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, nessa perspectiva do Evangelho de João, a descida do Espírito Santo sobre Jesus é um sinal para o próprio João, para que ele tenha cada vez mais certeza de quem é aquele que ele está anunciando, quem é aquele que ele está anunciando. Porque a descida do Espírito Santo sobre a vida de Jesus cumpre algumas profecias. Eu vou falar algumas aqui. Por exemplo, Isaías 11:1 fala a respeito daquele que será o novo rei davídico. Diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então, já apontando aqui, né, para a messianidade, para o reinado de Jesus, ele que é o descendente de Davi. Em Isaías 42:1, diz assim a respeito do servo do Senhor: pus sobre ele o meu Espírito. A respeito de Jesus, pus sobre ele o meu Espírito. Jesus é o servo sofredor de Isaías. E a respeito daquele que seria o profeta, em Isaías capítulo 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Olha só, quanta coisa bonita, meus irmãos, quanta riqueza a respeito desta passagem bíblica, o que ela vem confirmar na vida de Jesus, aquilo que já havia sido dito pelos profetas, meus irmãos, por Isaías. O reino davídico é o descendente de Davi, o servo do Senhor e o profeta que vem apregoar o ano aceitável do Senhor. E tudo isso foi o quê? Foi um sinal para João Batista entender quem ele estava anunciando. E ele estava anunciando o Filho de Deus, como diz no versículo 34. Mas a respeito de Jesus, ele ainda continua dizendo assim: pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Por quê? Ele é plenamente apto para batizar com o Espírito Santo, porque ele mesmo foi batizado com o Espírito Santo. Ninguém pode dar daquilo que não tem. Ah, mas Jesus, ele não é Deus? Sim, mas enquanto homem nessa terra, meus irmãos, ele era tão dependente do Espírito Santo como qualquer um de nós. Mas como ele recebe o Espírito Santo sem medida, ele é apto para batizar com o Espírito Santo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, meus irmãos.
que todos nós possamos ser batizados com o Espírito Santo. Você já é batizado por esse Espírito? O Espírito Santo já desceu sobre você? Você já foi selado com o Espírito Santo da promessa? Se você ainda não foi, peça: Jesus, me batiza com o teu Espírito Santo. Eu quero receber uma efusão do teu Espírito. Eu quero ser cheio da tua presença. Enchei-me da presença do teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Jesus na terra. Ele é o outro Consolador, porque Jesus era o primeiro Consolador. Ele é aquele que vem sobre as nossas vidas para nos santificar. Peça a Jesus: Jesus, me enche do teu Espírito. Se você já foi batizado, se você já conhece o Espírito Santo, você sempre precisa estar pedindo para ser ainda mais cheio do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Cristo. E com base em todos esses sinais, João Batista diz assim: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Porque na mesma oportunidade que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, que o Espírito Santo veio como pomba sobre a vida dele, uma voz do céu chamou Jesus de Filho. O próprio Pai testificando: aquele é o meu Filho amado, a quem minha alma sente muito prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí você me pergunta assim: bom, mas Jesus já não havia sido gerado pelo Espírito Santo? Porque nós sabemos que Jesus nasceu do Espírito Santo, foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, né? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E aí, isso fez de Jesus o quê? Verdadeiramente Filho de Deus, mas também verdadeiramente Filho do homem. Por isso que às vezes Jesus ele se apresentava como Filho do homem, cumprindo também a profecia de Daniel, mas também como Filho de Deus, o que trouxe muitos escândalos para os judeus, porque dizer que era Filho de Deus fazia dele igual a Deus. Né? A gente sempre fala: filho de peixinho, de peixe, peixinho, Então Jesus tinha em si a natureza humana e a natureza divina. E o fato dele ter sido gerado pelo Espírito Santo torna ele uma nova criação, uma nova humanidade, porque ele não herda o pecado de Adão. Ele é o quê? Ele é o novo Adão. Por isso que ele é plenamente apto para se tornar o Salvador, o nosso Salvador. E ele é efetivamente o nosso Salvador. Então o Espírito Santo, no nascimento, ele veio o quê? Ele veio gerar Jesus, torná-lo um Filho de Deus. Ele sempre foi, na verdade, mas assim, na sua encarnação, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, e livre do pecado de Adão, livre do pecado ancestral. Mas agora, nesse momento, é uma nova fase, é o início do ministério público de Jesus. É o primeiro. Jesus tinha aqui por volta de 30 anos, nos diz o evangelista Lucas, e ele estava começando agora o seu ministério público. Percebe? Então, nesse momento, Jesus estava sendo equipado para a batalha. Vocês se lembram que logo após ele ser batizado, o próprio Espírito o leva para o deserto para ser tentado. E ele é tentado e por pelo menos 3 vezes ele afasta o diabo. E naquilo que o pai, nosso pai Adão, caiu, ele foi vencedor. Ele venceu o diabo no seu próprio domínio, onde era o deserto. Ele afasta o diabo e ele se torna plenamente apto para vencer e envergonhar depois o diabo na cruz. Mas por causa do quê? Do Espírito Santo que ele recebe ali. Porque aqui já não é mais a geração, agora é unção. Se você pegar em Atos capítulo 10, versículo 38, diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo de poder. Poder aqui é dínamos, de onde vem a palavra dinamite. Olha só que coisa. Então, nesse momento, o Espírito Santo vem sobre a vida de Jesus para prepará-lo para a batalha. E Jesus vai como um verdadeiro guerreiro, como um verdadeiro capitão, do modo como ele é narrado no Evangelho de Marcos. E ele vai avançando, ele vai pelo deserto, ele afasta Satanás, ele cura leprosos, ele cura aleijados, ele expulsa demônios, ele enfrenta os fariseus, ele enfrenta os saduceus, ele ressuscita a morte, ele multiplica pães, ele multiplica peixes, ele anda sobre as águas, ele repreende os mares, porque ele tem o Espírito
Espírito Santo na vida dele, meus irmãos. Essa é a unção que ele recebe. Assim também, meus queridos irmãos, nós precisamos do Espírito Santo. Eu sempre peço assistência, Senhor. Me ajuda, Senhor, quando eu prego uma mensagem. Me ajuda, Senhor, quando eu dou uma aula, para que seja a Tua palavra entrando dentro das pessoas, entrando no coração das pessoas. Porque se for só no braço da carne, não tem efeito algum, irmãos. Nenhum trabalho nosso no braço da carne não tem efeito algum. Tem que ser na força do Espírito Santo. E pregando online, então, tem que ser mais ainda. É que eu não posso perder nenhum de vocês, eu não posso perder a atenção de nenhum de vocês. Tem que ser na unção do Espírito Santo. Tudo que é feito para Deus tem que ser feito no poder e na unção do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te dê poder nessa noite em nome de Jesus. Para que você opere e trabalhe para Ele. O Espírito Santo é o Senhor da igreja lá de 1 Coríntios capítulo 12, que distribui os dons conforme lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. É assim. Então, se o próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, precisou ser ungido com o Espírito Santo, não negligencie o Espírito Santo, nós também precisamos. E o Espírito Santo equipou Jesus para ser um soldado, para que a palavra dele não voltasse vazia, para que dele fluísse poder na presença de Deus e na presença dos homens. Mas o maior poder que o Espírito Santo conferiu a Jesus foi para fazer a sua mais importante obra sobre a terra, que era a obra da redenção, da expiação, em que nós fôssemos justificados, porque lá em Hebreus 9,14 diz que Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Ou seja, Cristo pelo Espírito, o que leva ele a vencer a batalha do Getsemane, o que leva ele a ir em silêncio, como ovelha ao matadouro, o que é que faz ele abençoar os inimigos na cruz, o que é que faz ele dizer para o ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso, o que é que faz ele mesmo no abandono, no sentido do abandono do Senhor, perseverar ali na cruz por mim e por você. É o Espírito eterno, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ainda que humanamente ele pudesse estar sentindo um abandono de Deus, Deus não o abandonou, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É um trecho muito difícil de explicar, esse que causa aí muitos transtornos entre os teólogos, mas o trecho de Hebreus 9,14 diz que Cristo se entregou pelo Espírito Eterno, e é o Espírito Eterno que leva os homens a fazerem grandes sacrifícios por Deus. É o Espírito Eterno que levou homens como Wesley, homens como Lutero, homens como tantos mártires, conforme foram narrados aqui hoje, mesmo diante do perigo, mesmo diante da perseguição, mesmo diante de tantas complexidades, permanecerem firmes na presença do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que levou o John Hus, por exemplo, a permanecer numa fogueira sendo queimado e abençoando aqueles que aumentavam o poder de fogo sobre a sua vida. William Tyndale e tantos outros também, Thomas Cranmer e tantos outros mártires da fé também, meus irmãos. Inácio de Antioquia, quando foi morto, também o apóstolo Paulo, jogado às feras, muitas vezes o próprio apóstolo Pedro, como foi mencionado aqui, Policarpo de Esmirna também queimado vivo, e tantos outros. É o Espírito Santo que possibilita isso, o próprio Estevão sendo martirizado e tendo a visão celestial do Cristo ao lado do Pai, meus irmãos. Não vem de nós mesmos, vem do Espírito Santo de Deus. E foi esse mesmo Espírito que depois fez a obra que completou essa, que também é a obra mais importante de todas, que foi a ressurreição. Porque lá em Romanos 8, capítulo 11, diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vos vivificará o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então foi o Espírito que trouxe Jesus de volta à vida, meus irmãos. Porque,
esse corpo aqui, ele pode morrer, mas nesse corpo, no seu corpo, habita o Espírito Santo, e esse não morre, e esse não morre, e ele não vai embora, ele não vai abandonar você. Ele ressuscitará o seu corpo, ele ressuscitará a sua vida. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Está vendo a importância de ter o Espírito Santo nas nossas vidas? Porque é o mesmo Espírito que veio sobre Cristo como uma pomba. Foi o Cristo que capacitou Jesus a ir para a cruz. E foi o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é o mesmo Espírito que irá vivificar os nossos corpos mortais na presença dele, meus irmãos. Em nome de Jesus. Então eu sei por esse Espírito Santo, esse Espírito bendito, esse símbolo, essa pomba celestial, meus irmãos, meus amados irmãos, é o Espírito Santo hoje que vem sobre as nossas vidas, é Ele que nos cobre com as suas asas e que nos deixa segura, é Ele que nos envolve e que nos infunde poder na presença dEle, em nome de Jesus. Diante disso, meus irmãos, nós devemos desejar esse Espírito Santo. Lá em Romanos 8 diz que aqueles que não têm o Espírito não pertencem a Cristo. Então você precisa almejar o Espírito Santo. Aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, dele fluirão rios de água viva. E esses rios de água viva são o Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos almejar e pedir: Senhor Jesus, me batiza com o teu Espírito. Me sela com teu Espírito, eu preciso nascer da água do Espírito, Senhor. Por favor, eu quero exibir e ter o fruto do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso desse Espírito de poder na minha vida, Senhor. Nós precisamos ansiar por esse Espírito todo o tempo em nossas vidas, meus irmãos. E devemos desejar que ele permaneça sobre nós. Permaneça. Bill Johnson, que escreveu sobre o Espírito Santo, ele faz uma pergunta: se uma pomba pousasse sobre você e você não quisesse que ela fosse embora, como você deveria se comportar? Teria que se movimentar com o máximo cuidado. Por isso que a Bíblia fala assim, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Usando uma outra figura de linguagem, diz: nós não devemos apagar o Espírito Santo. Lembra lá de Levítico no altar, que era dever do sacerdote não deixar que a chama se apagasse em nenhum momento. Ele tinha que estar alimentando a chama com sacrifícios diários para que a brasa viva do altar nunca se apagasse. Assim também, meus irmãos, não pode apagar a chama do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que diariamente nós temos que oferecer a Ele sacrifícios de louvor, para que a chama não se apague e esteja sempre ardendo continuamente. E para tanto nós não devemos e não podemos apresentar fogo estranho sobre o altar. Nós devemos nos movimentar com cuidado para que a pomba não vá embora, como foi embora da vida de Saul, como foi embora da vida de Sansão um dia, meus irmãos. Devemos nos movimentar com cuidado. Em outra parte, Jesus diz para os discípulos assim: se vocês forem numa casa e uma casa for digna, deixe sobre ela a vossa paz. Se a casa for digna, a sua paz vai permanecer. Mas se ela não for digna, tome para vós outro a paz que vocês deixaram. Tome de volta a paz. Uma palavra difícil de entender. Lembra de Moisés? Ele soltou a pomba. Quando não tinha vida, a pomba voltava para ele. Quando a pomba encontrou lugar para pousar, a pomba ficou. Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele e permaneceu. O Espírito Santo do Senhor está sobre a face da terra, planando, procurando lugar onde possa pousar. Que ele possa pousar sobre a sua vida e ali permanecer em nome de Jesus. Senão vai voltar para o Pai. Não, que não volte para o Pai, que não volte, mas
que fique e encontre descanso em Ti, permaneça sobre a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Irmãos, eu digo com convicção do meu coração, essa é a coisa mais importante da vida. É a coisa mais importante, o Espírito Santo permanecer sobre a vida da gente. E isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é. No mais, tendo isso, irmãos, no mais, tudo flui. Tudo flui na nossa vida. O mais importante é isso, a pomba permanecer sobre a nossa vida. E nós devemos pedir que esse Espírito Santo nos capacite a servir ao Senhor, assim como fez na vida de Jesus, levando para o deserto, sendo tentado, derrotando Satanás, expulsando demônio, curando pessoa, pregando, apregoando o ano aceitável do Senhor. Que o Senhor me ajude, te ajude a não fazer nada no braço da carne se não estraga. Um aconselhamento, um projeto que você fizer, qualquer coisa, não vai no braço da carne. Não podemos ir segundo os ditames desse mundo. Não podemos ir segundo as técnicas desse mundo. Tem que ser no poder do Espírito Santo. Se não for no Espírito Santo, não terá valor, não terá validade, não terá resultado. Porque pode até ter um resultado aos olhos humanos, mas não terá resultado aos olhos de Deus. Que o Espírito Santo possa nos capacitar, meus irmãos, para que naquele dia, naquele maravilhoso dia, meus irmãos, seja esse mesmo Espírito Santo a nos trazer de volta à vida, a nos ressuscitar, para que nós possamos ouvir aquelas benditas palavras do nosso Senhor. Vinde benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde a eternidade, porque Jesus Cristo falou que Ele iria, mas não nos deixaria órfãos, mas que para onde Ele iria nos preparar lugar para que nós pudéssemos nos assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e ali celebraremos todos juntos o banquete do Cordeiro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você anseie a cada dia para que essa pomba, esse Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Jesus disse: quantas vezes, Jerusalém, eu quis reunir vocês como uma galinha, né? Cobre os pintinhos. Ah, Jesus, por favor, Senhor, eu quero, debaixo de tuas asas, eu quero sentir segurança, Senhor, eu quero estar debaixo das tuas asas, como diz lá no Salmo 91, meus irmãos. Você sabe, quando um pássaro protege a sua ninhada, quando um pássaro protege, né, seja qualquer um, pode ser até uma coruja, quando ele protege com as suas asas, ele protege de todos os males que poderia vir sobre a sua ninhada. Assim é Deus conosco, mas no sentido espiritual, assim foi Jesus conosco quando Ele abre os seus braços sobre a cruz. Ele está ali nos protegendo de todo o mal, da condenação do pecado. O Salmo 91 aponta para isso, meus irmãos. Para Jesus, no poder do Espírito Santo, nos protegendo contra a condenação do pecado. É isso, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ao que nós possamos almejar e desejar esse Espírito Santo de Deus, que a pomba esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Cristo, meus irmãos. Deus te abençoe muito em nome